E aí, Oitavano? Mais uma parte dessa nossa longa história, certo? A chegada da mundiça da família real aqui no Brasil. Foi lindo, maravilhoso. Foi uma festa gigantesca, maior do que o Rock in Rio, para vocês terem uma ideia. Mas enfim, certo? Seguinte, primeiramente, vamos voltar lá atrás, Revolução Francesa. Lá atrás, certo? Napoleão estava dominando todo mundo e aquele negócio. E Napoleão tinha feito o quê? Certo? O bloqueio continental. Ou seja, ninguém podia negociar com a Inglaterra. E um tempo atrás, Portugal tinha contratos com a Inglaterra. Então, Portugal se recusou, primeiramente, né, a aderir a esse acordo. Então Napoleão disse: ó, eu ainda vou dar um tempo. Se tu não me obedecer, eu vou invadir Portugal, viu? Aí ele: tu podes esperar um pouquinho? Então o que é que ele fez? Pegou toda a corte, porque sabia que Napoleão invadiu Portugal, e ó, vazou para cá, para o Brasil, certo? Eu posso dizer assim, foi uma coisa boa? Foi. Foi uma coisa ruim? Foi. Porque assim, tipo, né? Quando ele veio para cá, né, era a chance de nós termos nossa liberdade, nossa independência. Só que é aquele negócio, né? Não era um desejo de Portugal largar o osso, né? Soltar o Brasil assim de mão beijada, transformar o Brasil numa república, beleza? Vou voltar para Portugal, fiquem felizes. Abraço, beijo, liga, passa um zap. Só que não, né? Vocês vão entender o andar já da carruagem. Tá certo, pessoal? Seguinte, o embarque da corte portuguesa aconteceu no dia 25 e 27 de novembro, era gente pra caramba, de 1807, certo? Foi transferida para o Rio de Janeiro todas as pessoas de importância para o governo, de 10 a 15 mil pessoas, inclusive Dom João chegou primeiro. O pessoal chegou depois, por conta que teve uma tempestade, e eles se dividiram, certo? Foram 54 dias, no dia 22 de janeiro de 1808, a embarcação de Dom João chegou a Salvador, que na época era capital do Brasil. Depois foi o Rio de Janeiro, certo? Com sua chegada, ele tomou algumas medidas. A abertura dos postos para todo mundo que era brother, que era amigo, né? Um gesto de amizade, né? Para todo mundo que é amigo, ou seja, a Inglaterra, né? Português é um bicho esperto, inteligente. Vamos embora. Tá certo? Certo? E liberar o comércio, né, para os produtos, como eu estava dizendo, ingleses, e de uma certa forma ele quebrou a manufatura aqui, porque aquele negócio, a Inglaterra ela estava, digamos, caminhando na Revolução Industrial. Então aquele negócio, enquanto você fazia um estribo, uma mesa, uma cadeira, um pinico, uma panela, os caras já estavam com tudo pronto lá. Fica difícil, né, competir com isso, né? Em 1808, nós tivemos o Tratado de Aliança e Amizade do Comércio e Navegação. Fixaram o interesse de ingleses no nosso mercado. As taxas eram bem convidativas, ou seja, né? Veja só, os ingleses pagariam 15% na alfândega, para seus produtos entrarem. A alfândega é por onde passam as coisas, pessoal, que é taxada as coisas. Por exemplo, quando você comprar alguma coisa, Xing Ling, Ting Ping Ling, lá dos Estados Unidos, ou quer dizer, Xing Ping é da China, ou da China, Estados Unidos, Noruega, de onde seja, ele passa por lá, você paga uma taxa para ele poder entrar no país, tá? Então, ou seja, os, os ingleses pagariam 15%, os portugueses 16% e outros povos 24%.
certo? Outras ações, por exemplo, missões de exploradores vieram para cá para estudar as riquezas, o que é que valeu, o que é que não valeu e tudo mais. E também fora isso tiveram também missões científicas, né? Vários botânicos e outras pessoas vieram estudar nossa fauna e flora aqui. Também que Dom João tinha esse negócio de gostar de essa curiosidade pela ciência, tá certo? Foi criada a Biblioteca Real, o primeiro jornal, a Casa da Moeda, Banco do Brasil, a Academia Real Militar, porque tinham que treinar, nós tínhamos que ter um exército, certo? E o Jardim Botânico e obras públicas, tipo caçamento, esgoto, tal, aquele negócio, prédios públicos, para acolher as novas funções do pessoal aqui, né? Nas questões internas nós temos as tretas. Junto com os ingleses, eles dominaram a cidade de Caena, capital da Guiana Francesa. Tipo assim, um beliscãozinho na França por ter invadido Portugal. Né? Que ficou sob domínio brasileiro até 1817. Aí, em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido, ao Reino de Algarves. Ou seja, já é uma coisa interessante. Ou seja, a gente não é mais colônia. Ou seja, nós somos, digamos, pau a pau, páreo a páreo. Nós somos iguais perante Portugal. Ou seja, um Reino Unido de Portugal. Só que aquele negócio, né? O povo de Portugal não gostou muito dessa ideia, não. Como é? A gente vai ser igualado àquele povo lá? Gente, o rei é nosso. Que negócio é esse? Então, aconteceu a Revolução do Porto, que criaram um governo provisório, certo? Criaram logo uma lapa de documento, que limitava os poderes do rei e exigia que ele voltasse para Portugal. E, infelizmente, ele tinha que partir. Então ele tinha que escolher alguém para ficar aqui. Quem? Fulano, Beltrano, Fulano. Inclusive, ele até disse a Dom Pedro I, olha, se é de eu deixar o governo, o país, nas mãos de qualquer oportunista, que fiques tu, Pedro. Então, Dom Pedro I ficou aqui para descascar os abacaxi. Isso não acaba aqui, certo? Mas foi um grande momento, uma grande chance que viria a mudar toda a política econômica administrativa do país, certo? Ou seja, estamos chegando no processo de independência. Beleza, pessoal? Espero que tenham dado uma luz. E daqui a pouco tem mais, que esse assunto é bem extenso. Abraço, tchau!